Bom dia, pessoal. Bom dia. Gente, eu ia colocar o telefone e ela quis participar. Era só pra falar oi, pelo jeito. Era, filha. Bom dia, pessoal. Fala se eu aguento, gente. Só pra falar oi pra vocês. Filha, fala. Oiê. Ela entrou na câmera, gente. Bom dia, Ali. Gente, feliz dia de Reis. Hoje é dia de Reis, 6 de janeiro. E é um dia que, na verdade, eu por muito tempo nunca soube que era dia de Reis. Gente, se facilitar, não sei nem que dia é Natal, pra falar a verdade, porque eu sempre fui dessas. Anyway, pra mim, eu sempre comemorei, era sempre o dia da Bifana. E falando errado mesmo, tá, gente? Podem julgar à vontade. O dia da Bifana. O que é o dia da Bifana, gente? Que é o dia de Reis, inclusive. Hoje ainda é comemorado em muitos lugares da Europa, ainda com feriado, maior que Natal, inclusive, em alguns lugares, principalmente na Itália. É uma lenda italiana, inclusive, é uma história italiana. Eu vou contar pra vocês, na verdade, a minha versão da Bifana. Depois vocês procuram no Google, tá? O que eu sei, porque é a história que faz sentido pra mim, como eu cresci, e é muito legal, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, porque sempre foi um dia muito gostoso pra mim, sempre foi muito divertido. Em vários lugares da Europa ainda é o dia da troca de presentes. Aqui no Brasil geralmente é quando a gente desfaz a árvore, um monte de coisa e tal, né? Anyway, não vem ao caso agora. Pra mim, na verdade, já tô rindo, nem tenho clareza do que é. O que você já sabe sobre isso, senhora? Adoro. A Bifana. Na verdade, o nome é Befana. E vamos lá. O que eu sei da história, assim, por cima, tá? Pode estar errado, tá, gente? Eu não tô nem um pouco preocupada, porque eu sou dessas. É uma bruxa. Nossa, já me veio um monte de coisa de história. Muito legal. É uma bruxa que... Minha versão, tá, gente? Que foi contado pra mim, que minha família contava. Que ela trazia doces pras crianças da noite... A véspera do dia dos reis, na verdade, né? Da noite do dia 5 pro dia 6. E ela trazia doces pras crianças que foram boazinhas. E ela dava carvão pras crianças que não eram boazinhas. Tanto que na Itália tem doces em forma de carvão já pra facilitar a vida, né? Dá doce em forma de carvão, porque vai ser, gente, eu achei isso genial, inclusive. Tudo humanoide, tenho certeza absoluta. E, na verdade, eu não sabia dessa parte do carvão. O que eu conhecia quando eu cresci era a Bifana, era o dia da Bifana. Sempre foi super, hiper comemorado desde a minha avó, que eu saiba, pelo menos, né? Não sei se bisavó, não sei o que tal. Pra mim, a minha história é essa. A minha avó era a bruxa sacada, hein? Não, essa bruxa, gente, humanoide total, né? Vamos combinar. E, assim, era a minha avó se fazia de Bifana. E a minha avó, gente, cara, a mãe da minha mãe, eu cresci com ela. Tenho muito dela. Inclusive, outro dia, numa conversa do Natal, assim, só um parênteses, assim, eu descobri, porque eu falo que quando eu morrer... Eu sou muito sacana, gente, adoro, sou sarcástica. Que quando eu morrer, eu falo pra todos os meus amigos, que eu venho puxar o pé de todo mundo, né? E daí eu tava falando isso no Natal, na mesa com todo mundo, e a minha tia virou e falou assim, nossa, a vovó falava isso direto. Olha a minha mãe chegando aqui. A vovó falava isso pra mim. Eu falei, o que a vovó falava? E eu cresci com ela, e minha avó morreu quando eu tinha 11 anos de idade, gente. Então, assim, tem muita coisa que eu não lembro, não sei o que tal. E a minha tia falou que minha avó falava assim, que quando ela morresse, ela vinha puxar o pé dessa minha tia, pelo menos, e que ia contar pra ela como era do outro lado. Ó, não vou nem comentar sobre isso, né? Bom, anyway, a minha avó... A avó que eu conheci, aquele ser que era minha avó, que era muito diferente da mãe da minha tia, mãe da minha mãe, não sei o que lá tal, porque cada ser é uma pessoa diferente com cada um, né? É o que a gente tá disposto a receber de todo mundo. Eu dormia na casa da minha tia praticamente, que eu me lembro, tá, gente? Quase todo final de semana, ela mega me mimava, ela me ensinou a fazer crochê, e o quarto dela tinha uma janela para um telhado, e eu lembro que
ela ficava na cama fazendo o crochê dela. A gente assistia, acho que Raul Gil, gente, era uma coisa assim, tipo X. E eu ficava sentada na janela fazendo crochê também. E era tão divertido. Nossa, ela me dava café na cama, minha tia também. Sempre fui super hiper mimada, gente. Como pode melhorar ainda mais. Porque a gente é dessa, a gente escolhe a família maravilhosa, assim. Né, não? E daí, e ela sempre fez, voltando à Bifana, ela sempre gostou de fazer isso, acho. Pra mim, de novo, gente, a história que eu tô contando é minha, tá? É a minha versão da história. Pode ser bem diferente do que minha mãe conta, do que outros primos contam e tal. E eu era pequena. E chegava o Dia de Reis, e eu tô falando isso, na verdade, pra mostrar pra vocês como a gente é criador. E criança é foda, né, gente? Criança... Quando caem as fichas, assim, eu falo assim, gente, eu sempre fui uma mega criadora. Eu não gostava de doce. Nunca gostei de doce. Principalmente quando eu era pequena, eu não comia chocolate, não gostava de nenhum doce. E a Bifana trazia doces para as crianças. As boazinhas. Teoricamente, eu ganhava sempre. O que mais é possível. E eu não gostava de doce, então a Bifana, pra mim, ela trazia salgados e chiclete. Eu acho que tinha chiclete também, não sei o que tal. E daí eu lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a ganhar presente, tipo lingerie, não sei o que. Gente, Bifana do cacete essa, né? Como pode ser mais divertido? Gratidão, mãe, que tá aqui, inclusive, que tenho certeza que eram minhas tias que faziam tudo isso, planejavam tudo isso depois, né, quando eu era maior e tal. E quando minha avó nem tava mais aqui. Menina, lembrei que quando uma irmã da minha mãe morreu, minha mãe pediu um sinal que ela estava lá e minha mãe sentiu ela puxar o pé. Daí ficou com medo e pediu pra parar. Peça e receberá, gente. Tá? Só fica esse o recado. Adoro. É minha mãe colocando coraçãozinho. E sempre cresci com o dia da Bifana. E pra mim sempre foi muito mais legal do que Natal e Ano Novo, gente. Porque assim, a gente sempre tava na praia, era férias. Eu era pequena e tal. Então a gente tava sempre na praia de férias. E era sempre uma bagunça. Minha avó se fazia de Bifana e ela adorava assustar a galera e fazia. E ela ria. E eu tô falando especificamente, na verdade, gente. Eu lembro que sempre foi muito gostoso, mas daí foi... Olha que coisa linda isso. Minha avó é um ser sensacional. A última Bifana que a gente teve, e eu vou chorar, minha mãe também vai chorar do outro lado aí. Foi tão legal. Nossa, eu não sabia que ia ser uma live sobre a minha avó. A última Bifana que a gente teve, eu acho que foi 11 anos, eu tinha 11 anos, a gente tava lá em Santos, e num apartamento da minha tia e tal, e daí dormia todo mundo junto, geralmente, na noite da Bifana, pra fazer esse auê e tal. E a minha avó, ela puxava pé, tipo assim, a gente sabia que minha avó ia aprontar. Então, ia todo mundo pra cama pra dormir, mas todo mundo cagando de medo, na verdade, porque sabia que ela ia aprontar alguma coisa. E era assim, a gente ficava... Eu lembro eu ficar encolhida na cama, e eu tava dormindo numa cama de casal, tava eu e minha mãe. Meu pai tava em São Paulo trabalhando, os maridos estavam todos em São Paulo trabalhando. E daí tava eu e minha mãe num quarto, acho que minha tia no dela, a minha prima e a minha avó no delas e o meu irmão num outro quarto. E o meu irmão, gente, manja a pessoa mais cagona do universo. Surreal. Ele é muito engraçado. E ele era... Cara, era muito divertido. E meu irmão... Eu tava com 11 e o meu irmão tava com 17. Já, né? Picananã. Energia de vó. Literalmente aquela energia de vó, mas aquela vó minha. Manja aquela vó, assim, sacana, sarcástica, divertida, assim, que vai, assim, faz... E ela escrevia cartinha. Gente, outro dia eu encontrei uma cartinha da minha avó, muito legal. Ou era da minha tia, se fazendo de Bifana, alguma coisa assim. Deixava cartinha e tal, escrita à mão, muito legal. E era um saco. Nossa, mas o que a gente ganhava de... Eu salgadinho, né, gente? Porque eu não gostava dos doces. Então ganhava um monte, mas um monte, assim, muito legal. Imagina se a gente não gostava, né? E daí foi todo mundo dormir. E assim, o meu irmão cagando, ele tava num quarto que tinha a porta dos dois lados no quarto, que era um pra área de serviço e uma pro corredor que tinha todos os quartos. E ele fechou, porque ele sabia que também, e 17 anos, tá, gente? E eu, com 11 anos, minha prima era mais velha ainda, eu era mais nova na casa. E daí os adultos, né? Mas todo mundo, assim, e ficava aquele silêncio.
Eu lembro disso como se fosse hoje, gente. Essa é de novo, é a versão que eu lembro, que vem, que a minha mente guardou. E com muito carinho isso, gente, mas muito carinho. E voltou, gente. Deu uma mega travada aqui, mas voltou. Oi, Paty. Travou. Não, voltou agora. Era minha mesmo, tá, gente? Muita energia mexendo aqui. Uma delícia. O Insta não aguenta nós, gente. É super assim, eu tenho visto muito disso. Bom, anyway. Voltei com a bifana. Aí, beleza. Vocês viram, né? Que entrou todo mundo assim, tuf, travou a internet. Porque a gente é dessas, né? Anyway, gente, olha que divertido. A gente lá naquele, né, esperando o que ela ia aprontar, não sei o que e tal. E, de repente, gente, olha o que ela aprontou. Ela tinha, antes de todo mundo ir pra cama, ela tinha pego uma linha, prendido no lençol do meu irmão, passado por baixo da porta que dava pra área de serviço, ou era da janela, já não lembro, uma janelinha que tinha lá, e deixou. De repente, ela começou a puxar o lençol dele por baixo da cama. Daí eu já escuto aquele puta berro do meu irmão, e daí ele sai correndo da sala, não sei o que tal. E daí era um apartamento que dava pra... meio que dava pra dar a volta, assim, sabe? E daí a gente já começava a rir. E, cara, não tem muito o que falar, mas era assim... Eu não sei se a gente ria mais do meu irmão com medo, e daí ele gritava. E a minha avó rachava de rir e continuava assustando. E a gente esperando quando ia ser a nossa vez, na verdade, né? E daí ele se trancou no banheiro. E daí ele não achava... Gente, o banheiro também tinha 2 portas. Ele ficava cagando. Gente, mas foi a coisa mais divertida do universo. E bateção de porta. E a gente rindo pra caramba. E esse foi... Não, eu tinha 10 anos, na verdade, acho que ele tinha 16, porque foi a última bifana dela, foi assim pra fechar com chave de ouro. Isso acho que foi em 89, porque ela morreu um pouco antes do Natal, em 89. Então eu tinha 10 anos, quando ela morreu eu tinha 11, e foi assim, pra fechar com chave de ouro, gente, foi a coisa assim mais gostosa que teve, uma lembrança... que é difícil de colocar em palavras. E eu tava lembrando agora, contando pra vocês o que é a bifana, e olha que gozado, né? A Pi foi dormir conosco tremendo, minha mãe falando. A Pi é minha prima, não lembrava que ela tinha ido dormir com a gente tremendo. E a minha prima, ela tem 9 anos a mais que eu, então ela tinha 19 na época. O meu irmão tava com 16 e eu com 10, acho que era isso. E, gente, mas a risada dela, eu lembro da risada, assim, porque ela rachava de rir. Porque era assustar com gostosura, gente. Nunca era um susto, assim. Era uma coisa assim. E ela fazia. Gente, e ela tramava, sabe? Assim, eu cagava de medo da minha avó quando eu tinha dente mole. Porque todo mundo falava que ela amarrava a linha no dente e fechava na porta, assim, e abria e fechava a porta pra cair o dente. Eu falei, mas Deus perdoe, mas nem por decreto de lei, não sei o que tal. E eu cagava, saía fugida da minha avó. E, cara, genial, né? Essas histórias, assim, como pode ser mais divertido mesmo. E ela nunca tirou meu dente. Na verdade, meus dentes, gente, nunca ninguém arrancou meu dente, pra falar a verdade. Meus dentes nasciam e daí, tipo assim... tinha que nascer e não tinha mais espaço, daí acabava caindo, porque eu era dessa, não deixava ninguém pegar no meu dente, gente. Eu tenho uma coisa com dente que eu falei que eu já devo ter sido muito torturada com dente na minha vida, ou sido torturadora, deixando muita gente banguela na vida, porque não pega no meu dente, é muito engraçado. Mas um pavor, assim, e eu ficava morrendo de medo dela, porque ela era, assim, durona, não sei o que tal, e tenho muito carinho por isso. E olha que engraçado, gente. Quando falavam da bifana pra mim, eu não sei se isso faz parte da história, tá? De novo, eu tô contando a minha versão aqui. Falavam que ela era a esposa do Papai Noel. Deve ser diferente da história real mesmo, porque a esposa do Papai Noel é bruxa. Então, tipo assim, a minha família falava que era a esposa do Papai Noel. Então, pra mim, na minha cabeça, era uma senhorinha, né? Assim, de cabelo branco, praticamente com barba branca também, porque a esposa do Papai Noel, na minha cabeça, tinha barba branca, né? Porque a gente é dessas, né? E olha que engraçado, gente. Porque eu estava em Santos e era no mar, e o prédio que a gente... Tanto que a gente tem apartamento e a minha tia
é na areia. Então, não me perguntem por quê. Não me perguntem. Esposa do Papai Noel ou bruxa. Na minha cabeça de criança, e eu acho que eu já contei isso pra minha mãe alguma vez, mas tipo, ela ficou me olhando assim. Ela vinha de navio. Não sei se alguém me contou na história, mas ela vinha de navio, chegava do mar. E não sei se é porque ela tinha que vir. Não pergunta, gente. Mas na minha cabeça era isso. Ela era uma tartaruga. Tipo ninja, né? Porque ela saía do mar, ela vinha pela areia, ela subia. Ninja total, assim, tipo aranha também. Mulher-aranha, tartaruga-aranha, porque ela subia e entrava no nosso apartamento. Gente, juro pra vocês que eu não sei de onde veio isso. Pela janela. Então ela subia pela parede do prédio e entrava pela janela. E daí assustava a gente, deixava as coisas e daí acho que saía voando depois, né? Porque, tipo, o que mais é possível? Na minha cabeça era isso. E mesmo sabendo que era Bifana, era minha avó, não sei. Olha como a gente é tão mágico, né? Quando é criança, gente. E, tipo, e isso fazia sentido na minha cabeça. Era uma tartaruga que vinha de navio e era ruim pra ela. E eu até tinha meus pontos de vista sobre isso, porque ela tinha o casco e o saco de doces subindo na parede. E não era tão lenta não, gente, porque ela subia ainda, né? E não ia só por nós aqui. Fiz isso com meu irmão no primeiro dentinho. Ai, dona Patrícia, não vou nem falar. Caiu dentro do ralo da pia. Ela me contou essa história, gente. Caiu dentro do ralo da pia e depois ela chorou horrores e pegou. Mas acho que você pegou depois, né, Paty? Muito engraçada essa história, gente. E era ninja. Então a minha Bifana, gente, que eu sabia que era a mulher do Papai Noel. Eu sabia que era uma bruxa. E era uma tartaruga que subia pela parede do prédio e trazia as coisas e era minha avó. Então, olha, eu trouxe essa história hoje pra gente de Dia de Reis e de Bifana pra falar pra vocês o quanto que na cabeça de uma criança tudo aquilo era real. Ela ser. Oi, Sá! Ela era uma bruxa, ela era minha avó, ela era. Essa não pegou. Ela era uma bruxa, ela era minha avó, ela era a esposa do Papai Noel, quer dizer, a esposa do Papai Noel era bruxa. Tipo assim, ela era uma tartaruga, ela subia pela parede, uma tartaruga que vinha de navio, subia pela parede, ela falava. E tudo isso na minha cabeça de criança, gente. Ela assustava a gente, que era muito divertido. Fazia um super sentido. E é gozado que eu acho que eu contei pra minha mãe que ela era uma tartaruga pra minha família uma vez. Acho que eu já era adolescente, já tinha passado muito tempo da morte da minha avó, acho, não sei o que lá. E eu contei e minha família falou assim, mas da onde você tirou que era uma tartaruga? Não faço a mínima ideia da onde veio isso, porque eles nunca falaram, eles sempre falaram que era a esposa do Papai Noel. Inclusive, o último Papai Noel que foi na casa da minha tia, da minha madrinha, muito tempo atrás, isso também eu já não vou mais lembrar, porque eles contratavam sempre o Papai Noel. Ai, gente, não contratava não, era o Papai Noel mesmo, tá? Chegou de Kombi com uma mulher e a gente falou assim, nossa, ele trouxe a Bifana, uma mulher toda cigana. Gente, então daí já era outra coisa. Cara, mas olha que engraçado. E eu ainda era pequena. Eu, tipo assim, já não acreditava no Papai Noel, mas assim, será mesmo que ele não existe? Era uma coisa muito louca isso. E eu tô trazendo isso, gratidão por partilhar isso. Lembrei do lado irreverente da minha avó também. Ai, gente, é tão gostoso. Veio o casal, veio o Papai Noel. E era o Papai Noel Thundercat, gente. Ele tinha um bigode assim que ia até. E chegou numa Kombi toda colorida, com uma música alta. Cara, acabou com todo assim, tipo. Cadê a rena? Cara, maravilhoso. E essas histórias são muito legais, né? E eu tô trazendo isso pra vocês exatamente por causa disso, gente. Quando será que a gente começou a desacreditar em toda essa magia? E é tão engraçado, a minha mãe, ela
O meu irmão acreditou em Papai Noel até uns 11, 12 anos de idade. Disse que todo mundo tirava um sarro dele na escola porque ele acreditava de verdade. Ele via as renas e não sei o que e tal. E, gente, as crianças veem, né? Porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se você acredita, aquilo é real. Gente, pra mim, aquela tartaruga, bruxa, mulher, vó, esposa do Papai Noel era mega real. Fazia um puta sentido na minha cabeça. Um mega sentido. Nunca passou pela minha cabeça que o Papai Noel não teria uma esposa tartaruga, por exemplo. Que uma tartaruga não poderia ser bruxa. Não existia o não pode, o limite. Não existia na minha cabeça isso. Não existia que uma tartaruga não pudesse subir pela parede do prédio. Não existia eu não receber presente da Bifana porque eu não gostava de doce. E era doce que ela dava. E a minha família dava pra mim, ou presente. Gente, eu sou foda, né? Criei uma família maravilhosa, né? Louca que nem eu. E eles davam salgado pra mim. Daí e ainda ferrava todo mundo, né? Ferrava todo mundo, não, né? Os outros ganhavam mais também por minha causa. Porque se eu ganhava salgado, os outros também tinham que ganhar. Então, olha que puta contribuição que eu era pros outros, né? Tipo assim, ela tá ganhando salgado, vamos dar pros outros também. Não sei o quê. Olha que legal que eu era. Nunca tinha reconhecido isso. Como pode ser mais divertido? Porque eu me escolhia. Uau! Gente, juro, não tava nem programado pra falar pra vocês isso. Eu me escolhia. Eu falava, não é que eu falava assim, a Bifana tem que trazer salgado pra mim. Não. Eu falava que eu não gostava de doce. E daí a minha família colocava, imagina não receber, né? Uma das crianças não receber o presente da Bifana. Isso não faz o mínimo sentido. Então a gente vai dar o salgado pra ela. Então, mas vocês estão percebendo aqui que a criança, eu não tava preocupada em ganhar o doce. Tipo, se eu ganhasse, acho que provavelmente eu simplesmente não comeria. Acho que seria isso, pra falar a verdade. Só que eu falava que eu não gostava de doce, minha família sabia que eu não gostava de doce, então prestem atenção em tudo que eu tô falando, tá, gente? Eles me traziam o salgado. E as outras pessoas, porque eu escolhia diferente, estava disponível para os outros. Vocês estão percebendo tudo que eu tô trazendo aqui com a história da Bifana, gente? Porque eu me escolhi. Uma possibilidade diferente apareceu que estava disponível para todo mundo. Eu juro para vocês que eu só ia contar a história da Bifana e agora ficou uma clareza muito linda das criações. Eu não tinha ponto de vista nenhum sobre isso, tipo assim, eu simplesmente não quero doce. O universo, provavelmente em algum lugar foi o universo, não gosta de doce. O universo, através da minha família linda, trouxe outras possibilidades que ficaram disponíveis para outras pessoas. E todos receberam com a minha escolha de me honrar. Vocês estão percebendo isso, gente? É tão grandioso. A nossa mágica é tão grande. Só que a gente nunca reconheceu isso. A gente nunca reconheceu. A gente começa a reconhecer agora que a gente tem ferramenta. E o universo é tão gentil que eu vim contar uma história pra vocês. Eu vim compartilhar pra vocês que eu não tinha ponto de vista e como era a Bifana. É só compartilhar com vocês, eu sendo eu, pra variar. Contando a história da Bifana, que é um dia muito legal pra mim. Muito mais do que Natal e Ano Novo e qualquer coisa assim. Não pela significância, de jeito nenhum, gente, mas pela diversão que era aquilo. Eu juro pra vocês, o doce, o salgado, o presente, eu tava cagando pra isso. Literalmente, eu tava cagando pra isso. Eu tenho essa consciência. Nunca fui preocupada com isso, nunca gostava, óbvio que eu adorava ganhar. Mas não era isso, era a diversão que a minha avó fazia naquele... E com a diversão dela, de novo, outra coisa aqui, tá, gente? O sorriso, a risada cura. Com a diversão... Voltamos. A gente sabe que não era medo, hoje a gente sabe que era pura excitação
de tudo que ia passar, tal. E foi tão divertido, gente. Eu lembro tanto dessa noite. Isso foi em 89, tá, gente? Tão século passado, não é não? Pois é, gente, eu tenho 44 anos, tá? Isso foi em 89, dia 6 de janeiro de 89. Foi o último. E a gente fala assim, cara, ela fechou com chave de ouro. Que ser do cacete. Foi a última bifana dela e assim. Não tem palavras pra descrever isso. Não tem palavras pra descrever o que foi essa noite. Foi muito gostoso. Foi assim. E percebam tudo que eu contei aqui, gente. Não ter ponto de vista, a mágica, a criação disso tudo. O me escolher, deixando coisas diferentes disponíveis para outras pessoas. E se pergunte, aonde eu parei de ser essa mágica? Era o meu ponto de vista que criava essa mágica toda. Era o ponto de vista da minha avó de ser divertido, de brincar com tudo isso que criava a mágica que ela era. Era o ponto de vista do meu irmão de ter medo e de não sei o que era a excitação que criava todo esse auê lá. Cada um sendo a verdade em sua essência, disposto a receber os presentes que tinha de cada um. Rindo, se divertindo e todos sendo extremamente presenteados. Tenho certeza que minha mãe tá aqui chorando cântaros. Foi uma noite muito especial e minha avó realmente era um ser assim, tanto que ela morreu com uma parada cardíaca, tipo assim, parecia que ela tava dormindo. E olha que coisa mais louca, ela tava voltando de Campinas, não vou entrar do que tava voltando agora, não sei o que tal, mas ela tava no carro e o meu tio que tava dirigindo errou o caminho da onde eles estavam indo e passaram na frente da casa que eles moravam, que ela morava lá também com eles. E olha que coisa, né? Errou o caminho. E ela passou, olhou pra casa, que é uma casa linda que meu tio construiu, e falou pra ele: nossa, nunca se desfaça dessa casa, essa casa é tão linda. Fudeu o meu tio, pra falar a verdade, né? Porque, tipo, eles vão morrer nessa casa agora. Mas ela se despediu da casa naquele momento. E daí, tipo, ela deitou. Quando eu encontraram, eles estavam indo pro restaurante, ela tava morta. Escolheu, não tava mais funcionando, ela foi embora. E não sofreu, não teve nada. Foi uma parada cardíaca. E olha que ser genial, gente. Que ser lindo que era esse ser no corpo da minha avó. E pura mágica. Pura mágica. Eu falo que ela era... tem uma outra tia-avó tal, que lia carta, que benzia, que não sei o que tal, mas eu falo que essa minha avó era uma das maiores bruxas que eu conheci. E no começo eu falava isso pra minha família, todo mundo ficava meio puto, assim, imagina bruxa, não sei o que tal. E hoje algumas pessoas da minha família já recebem isso com um certo carinho, o que eles já sabem sobre isso. Um ser fenomenal, gente. Cresci com ela. O que será que eu aprendi com ela? E sempre tinha um almanaque do pensamento na mesinha de cabeceira dela. Por muitos anos depois da morte dela, eu ainda comprava e acompanhava diariamente o almanaque do pensamento. Todos muito católicos na minha família, tá, gente? Aquilo não funcionava pra porra nenhuma, tá? Mas tava ali. E como pode ser mais mágica a nossa vida, gente? Como pode ser mais gostoso a gente ser a gente? Quando a gente é a gente, as coisas simplesmente acontecem. Essa é a nossa essência, essa é a nossa verdade. Onde a gente esqueceu. Onde que a gente fez a escolha de que o ponto de vista das outras pessoas eram mais valiosos do que ser a gente.
Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, destrói e descria, gente. Onde que a gente esqueceu que nós somos a mágica? E um primo meu ontem me mandou uma mensagem linda. E ele fala assim, eu tenho a mágica, eu tenho tudo isso dentro de mim. Eu falei, não, você não tem isso dentro de você. Eu falei, você é isso tudo. Quando a gente coloca o eu tenho isso dentro de mim, é como se isso não fosse a gente está se separando do que a gente verdadeiramente é. E de novo, gente, onde eu perdi a minha mágica? O universo me mostra. E faz um exercício de vai para aquele seu eu daquele momento e fala: como seria se você não escolhesse esquecer a sua mágica? Como seria a sua vida se você continuasse sendo a mágica? Faz um exercício de meditação, gente, sem forma e estrutura, sem nada. E fala pra você. Experimenta não comprar os pontos de vista que estão te vendendo. Faz uns podbox com o seu ser do passado. Experimenta fazer isso. E fala, é muito mais divertido. E eu te apoio. Eu vou estar sempre com você. Experimenta fazer isso. E pede pro universo, a sua equipe, de relembrarem de mágicas que você foi, de criações que você era, e se reconecta com tudo isso. E se joga de volta nessa mágica, universo, que se requer para que eu seja essa escolha novamente. De repente você já está sendo e só não está reconhecendo. Pede pro universo te apoiar e te mostrar o que você não está enxergando, o que você já é. Exatamente, Sarinha. Magic, you are it. Be it. Gratidão, Sarinha. O ano passado eu fiz um clube do livro do Magic, You Are It, Be It. Um livro lindo de Access, do Gary e do Dan. Não tem em português, o que mais é possível. Sarinha estava no clube com a gente. Chama Mágica. Você é isso. Seja isso. A gente é a mágica, gente. A gente é a mágica. Esse livro é surreal de lindo. Não comprem. E o que mais é possível que a gente ainda não considerou? O universo me mostra onde está a mágica. Não. O universo me mostra a mágica que eu sou e não estou reconhecendo. Me mostra, universo. Me reconecta, por favor, universo, com a mágica que eu sou. E um dia eu escolhi diferente. Pede, gente. A gente é a mágica. Gratidão, Sarinha, por ter me relembrado disso. Vou reescutar esse clube do livro maravilhoso que foi ano passado. A mágica é real. Muito mais real do que todas as mentiras que a gente inventou no meio do caminho. Muito mais. A gente só se esqueceu. E o que se requer para que a gente volte a ser isso? Cada um tem a sua escolha. E gratidão, vó, por ser a mágica. E ser o espaço da mágica para que eu pudesse ser a minha mágica. E tantos ensinamentos lindos. Gratidão. E o que mais é possível com a nossa mágica que a gente ainda nem imagina que possa ser possível. Uau. Gratidão, meus amores. Uau. Eu não tinha noção do que ia sair aqui. Eu achei realmente que pra variar, achei que por 5 minutos eu ia compartilhar uma história da Bifana do Dia de Reis. E foi muito mais do que isso. Gratidão.
O que mais é possível que a gente ainda não considerou? Que mágica que só eu sou o universo. Que por muito tempo eu neguei não ser. E resisti em voltar a acessar. Nossa, eu não sei vocês, mas aqui ficou muito mais claro agora. Que se eu não resistisse e escolhesse ser novamente, mudaria tudo. Inclusive o planeta. Que fonte de magia eu sou. E que agora eu posso voltar a ser o convite para o universo e para a consciência, para todos que escolhem. Não façam essas perguntas. Voltei na infância com a minha linda avó. Gratidão, amor. Aqui também. Gratidão, meus amores. Gratidão, gratidão, Li. Gratidão por vocês que participaram aqui comigo. Gente, juro pra vocês. Tá muito mais claro aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo aí na câmera, mas aqui ficou extremamente mais claro. A magia é real. Você é a magia. O universo só te apoia. Mas é a escolha de ser quem você é que acessa todos esses poderes e habilidades que só você é. Só você. E o que mais é possível? Gratidão, meus amores. Gratidão. Gratidão, vó. Gratidão, mãe. E toda a minha família aqui. Uau. Que escolha que eu fiz. E eu reconheço que eu escolho bem pra caralho. Como pode ser mais gostoso? É isso, meus amores. Daqui a pouco eu vou pro Magicando, pro 51º dia de Fora de Controle. Magicando. Esse é o nome do grupo. O que mais é possível? Ai, saindo lágrimas pra tudo quanto é lado. E gratidão. E começamos com ela. E recebam dessa gata mais do que mágica, uma bruxa em corpo de felino. O que mais é possível? Gratidão, meus amores.